Olá, hoje nós vamos dar início ao nosso curso de português para o vestibular da FATEC. Nós vamos estar começando a apresentar o conteúdo de interpretação e compreensão de texto. Vamos lá iniciar? Vamos lá, compreensão de texto. A compreensão de texto é uma análise o que acontece no texto. Nós vamos estar mais preso ao texto. Nós vamos ler o texto e a partir das informações apresentadas no texto, nós vamos fazer a interpretação. Nós vamos então analisar o que está escrito no texto. Nós não podemos sair das linhas do texto. Vamos lá agora para interpretação de texto. Espera um pouquinho, deixa eu voltar aqui, acho que eu falei errado. Compreensão de texto. Bom. Olá, bem-vindos. Nós vamos começar hoje o nosso curso de português para o vestibular da FATEC. Então, nós vamos começar com o nosso primeiro conteúdo. A nossa primeira aula vai ser sobre interpretação e compreensão de texto. Vamos lá? Nós vamos estar falando sobre compreensão de texto. A compreensão de texto é a análise do que realmente está escrito no texto. Ler o que está escrito no texto e, a partir das informações apresentadas nele, fazer uma interpretação. A compreensão do texto, nós vamos ficar presos ali nas linhas do texto. Nós temos que compreender o que o texto está dizendo para nós. Já a interpretação é aquilo que eu faço a partir do texto. Eu vou ler o texto, compreender e ir além das linhas do texto. Eu vou ter uma análise própria da interpretação que eu fiz relacionada ao texto. Vou dar aqui um breve exemplo. O carnaval. O que é o carnaval? O carnaval ele é bem antigo, desde o primórdio. Ele é o que? A despedida da carne, uma festa, né? Que os antigos religiosos ficavam 40 dias, né? Fazia a festa da carne, né? Comia carne aquele dia, uma festa, e depois de 40 dias ficavam sem comer carne, que entra a quaresma. Esse é o sentido, a história do carnaval, o início do carnaval. Já a compreensão, já a interpretação do que as pessoas fizeram com o carnaval ao longo do ano é o que nós vimos hoje. O que é o carnaval no dia de hoje? É samba, é escola, é desfile. Não tem nada a ver com o início, com a história real do carnaval. Isso foi a interpretação feita ao longo dos anos. Deu para compreender? Então, a compreensão, eu vou ler o texto e ficar preso, né, nas linhas do texto, do que o texto quer me dizer. E já a interpretação, eu vou ler o texto, entender o texto e compreender além das linhas do texto. Vamos lá agora para tipos sexuais e gêneros sexuais. Tipos sexuais e gêneros sexuais. Existe diferença? Por que eu tenho que saber isso? É cobrado em prova? Sim. Se você ler o edital, você já vai ver lá. Tipos textuais, interpretação de texto. Se tem interpretação de texto, tem os tipos textuais. Porque é muito importante, porque em concurso, em vestibulares, vocês vão estar tendo, né, esse conteúdo. Então, vamos lá ver os tipos textuais e os gêneros textuais. O que é tipos textuais? Temos entre 4 e 9 tipos textuais, segundo os gramados. Porém, nós vamos apresentar aqui, né, só 4, porque são os que mais caem nas provas e nos vestibulares. O tipos textuais traz um sentido para os textos, isto é, relacionando a uma estrutura física, um sentido
um sentido com características. O texto tem sempre a, a primeira pessoa sempre ou a segunda pessoa sempre, né, contínuo. É um texto contínuo que tem sempre a mesma função. É, sempre em seguida, segunda pessoa, tendo uma função de convencer, de persuadir um texto com uma estrutura contínua. Vamos lá. Tipos textuais que nós vamos estar vendo hoje, que mais cair em prova. É, tipos textuais: narrativo, argumentativo, descritivo e expositivo. Vamos lá. O tipo de gêneros textuais: narrativo. O texto vai ter um personagem, vai acontecer num espaço de tempo, vai ter um enredo, um clima, um desfecho. Já o texto argumentativo sempre vai estar defendendo uma ideia, uma hipótese, uma teoria, uma opinião, tem um objetivo de convencer o leitor que está lendo aquele texto. Já o texto descritivo descreve uma pessoa, um acontecimento, um ambiente, um objeto, forma uma imagem clara do que está sendo passado para o leitor. O texto é claro para o leitor que está descrevendo algo. O texto expositivo tem o objetivo de apresentar um assunto ou acrescentar informações sobre determinado tema. Agora vamos lá para gêneros textuais. O que é os gêneros textuais? É um conceito que busca compreender e explicar materializações dos inúmeros textos que utilizamos na vida diária, desde mensagens telefônicas, posts nas redes sociais, até entrevistas de emprego, artigos científicos e outros. Vamos lá. No gênero, nos gêneros textuais, narrativo pode ser apresentado em qual texto, em qual forma. Pode ser apresentado num conto, numa novela, num romance, numa crônica, numa fábula. Isso se encaixa num texto narrativo. Já o gênero expositivo podemos encontrar em jornais, enciclopédias, resumos, resenhas, reportagem, cardápio. Essas coisas se encaixam num texto expositivo que expõe algo. Gênero descritivo. Podemos encontrar diário, bibliografia, autobiografia, relatos, histórias. São coisas que estão descrevendo algo, né? Vamos lá. Gêneros argumentativos. Os gêneros argumentativos é a própria descrição de uma opinião, uma crônica, uma carta solidária, uma reclamação, uma, uma carta mais direta para um determinado leitor. Isso aí. Terminou a nossa aula. Até a próxima aula. Muito obrigado. Muito obrigada por ficar aqui com a gente. E até a próxima aula. Hein? Nós vamos ter uma próxima aula com a professora Thaisa. Tchauzinho.